Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência muito boa também, muito marcante. Na década de 80, havia um senhor aqui na cidade, em Sorocaba, que estudava a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Mas depois, não sei por que razão, ele deixou de estudar com as testemunhas de Jeová e se tornou adventista. Bem, em um certo domingo, eu fui assistir às nossas reuniões e quando estava subindo a escada do Salão do Reino, esse senhor estava descendo. E eu cumprimentei e tudo mais, mas né, simplesmente desconsiderei. Depois que terminou a reunião, o irmão Francisco, né, o irmão Chiquinho, ele me procurou e comentou, né, que aquele senhor que havia sido seu estudante tinha vindo no Salão do Reino antes de começar a reunião e estava bastante preocupado, nervoso, dizendo que não estava contente com o que ele estava vendo ali na igreja, achava que eles não estavam ensinando a verdade. E aí o Chiquinho ficou de marcar com ele uma visita na casa dele para que pudesse conversar novamente com ele, né? Que ele havia sido estudante do Chiquinho. Bem, no sábado de manhã, o Chiquinho ligou para mim e perguntou se eu não poderia ir com ele à noite na casa desse senhor, visto que ele estaria ali aguardando a visita do Chiquinho. Eu falei que iria, sim, com o maior prazer. E aí à noite o Chiquinho nos levou, né? Falo nos levou porque ele levou também um outro irmão chamado José Cação e o irmão que dirigiu o estudo para mim, o irmão Fernando Alamino. Infelizmente, ambos já falecidos, né? Bem, chegando lá encontramos um grupo de adventistas. Os adventistas foram lá também aquela noite. Ali estava um senhor que era o ponta de lança deles aqui na cidade, uma pessoa que todas as palestras que envolviam adventistas, esse senhor estava ali tomando a dianteira. E ele estava ali também com mais 3 companheiros, né? 3 adventistas. Então estavam em 4 e nós estávamos também em 4. E a família desse senhor que havia pedido a visita. Bem, nós começamos, né, a conversar com eles e esse senhor era muito agressivo, qualquer coisinha chamava a pessoa de filho do diabo, enfim. Eu tenho esse costume de conversar muitas vezes até sorrindo. Ele dizia que o meu sorrisinho era sorriso de filho do diabo, enfim. É um homem muito agressivo, falava muito alto. Bem, mas a agressividade dele não adiantou nada, porque logo a verdade começou a dominar aquilo que estava ali sendo analisado. Até que em certo momento, um dos rapazes que estava ali com ele citou para provar a Trindade João 3,13. E eu achei estranho, né? A citação de João 3,13, mas deixei que ele lesse para ver qual seria o argumento. E aí ele leu o seguinte, na tradução Almeida, edição revista e corrigida. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha só que interessante, né? Ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu. Mas agora note, o Filho do Homem que está no céu. Então o argumento era o seguinte, né? Se Jesus estava aqui na terra, mas ao mesmo tempo também estava no céu, é óbvio que ele seria o próprio Deus. É óbvio que isso foi fácil descaracterizar, porque provamos para eles que essa expressão, assim, a expressão o Filho do Homem que está no céu, é mais um dos erros que a tradução Almeida contém, né? Essas palavras não tem no texto original. E aí ele começou a querer citar 1 João 5,7. Mas é interessante que aquele senhor lá, o supostamente mais experiente, não queria que ele citasse o texto. Aí ele ficou nervoso, né? Porque esse texto é fortíssimo né, para provar a Trindade. Até que no fim, né, eu falei para esse senhor, né, falei, deixa que ele cite o texto, deixa que ele leia, por que você está impedindo? Esse texto não é um texto fortíssimo para vocês provar a Trindade? Então deixa que ele leia. E aí, rapaz, realmente leu, né? Aí é óbvio, né, que foi só risadas, né, da nossa parte, porque o texto
totalmente espúrio, né? As palavras espúrias ali, e o rapaz não sabia, né? Bem, aí já começou a fechar o caixão, como se costuma dizer, né? Mas o pior estava por vir, né? Porque quando foi por volta de umas 9h30, quase 10 horas, quem chegou lá? O irmão Lucas Lemos, né? Especialista em adventista. Então eles já estavam levando um baile, né? Uma paliça, como se diz em espanhol, né? Em sentido bíblico. Agora imagine com o Lucas ali, né? Aliás, eu nem sabia que o Lucas tinha sido convidado, né? Eu ainda não conhecia o Lucas naquela época, conhecia assim só de vista, né? O Lucas entrou, educadamente, cumprimentou a todos. Aí esse senhor, que era bem agressivo, já falou para o Lucas, né? Escuta aqui, rapaz, você é um dos assalariados lá da torre de vigia? O Lucas falou, não, lá ninguém é assalariado. Eu já morei lá em Betel, mas o senhor está enganado. Lá ninguém é assalariado. Daí ele disse o seguinte para o Lucas, como não são assalariados? Vocês não comem, não bebem, não se vestem? Aí eu já percebi que o Lucas realmente tem uma presença de espírito muito grande, né? E uma experiência muito grande também. Ele falou para aquele senhor, olha, Jesus Cristo era assalariado? Ele falou, não, Jesus Cristo não. E ele não comia, não bebia, não se vestia. Então, qual é o problema? Bom, aí passamos a bola para o Lucas, né? Aí nem precisa falar o que aconteceu, né? Se eles já estavam sendo massacrados biblicamente falando, então aí o massacre triplicou, enfim. Até que chegou um momento que, sentindo que a viola estava em caco, aquele senhor começou a gritar, né? Gritar realmente, falar bem alto. E aí alguns vizinhos que estavam ali, moravam ali vizinhos, casas vizinhas, começaram a fluir ali na casa, achando que estava havendo uma briga ali, né? E foi necessário explicar para eles que, na verdade, era uma palestra, mas que o homem ali falava muito alto, né? Ele não estava falando, estava gritando, né? Bem, quando eles sentiram que realmente esse senhor lá, o dono da casa, não iria mais continuar na igreja, iria voltar a estudar com a Testemunha de Jeová, aí começou lá algo totalmente fora de ética, né? Esse senhor ficou em pé na frente do morador lá, do dono da casa, e começou, né? Seu fulano, irmão, você lembra quando o irmão passou por dificuldades aí e nós demos comida por mão, demos arroz, feijão, demos cesta básica e, né, quando aconteceu aquele caso aqui na sua casa e nós ajudamos também a família do irmão, aí o Lucas chamou a atenção dele, né? Falou, viu, o senhor está fazendo aí é uma coisa, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E outra coisa, isso é uma falta de ética, falta de educação, falta de amor. Aí foi interessante que esse senhor, muito simples, né, disse o seguinte, olha fulano, eu quero ser eu quero ser cristão, não pelo arroz, mas pelo que a Bíblia ensina. E aí eles acabaram saindo e esse senhor voltou a estudar a Bíblia e se tornou testemunha de Jeová. Algum tempo depois ele nos levou na casa de um outro adventista, Francisco. Esse Francisco também, depois de fazer algumas perguntas e tudo mais, ele aceitou também um estudo bíblico e também se tornou testemunho de Jeová. Aliás, o Francisco se tornou ancião, inclusive, uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa muito bondosa, infelizmente já falecido, mas um irmão que realmente deixou muitas saudades. Então essa é uma experiência que eu me recordo com muita alegria, muita saudade em ver que de uma palestra, né, mais uma palestra, por assim dizer, mais pessoas se tornaram nossos irmãos, né? Então essa experiência eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.